Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo mais uma aula do nosso curso Gabaritando o Processo Civil. Vamos começar agora a nossa terceira aula. E olha, pessoal, já antecipo para vocês que essa é uma das aulas mais importantes aqui do nosso curso, tá? Nós vamos falar hoje sobre recurso, que, como você já deve saber, é um dos temas que mais cai na prova da primeira fase da OAB em processo civil. O examinador gosta desse assunto, sempre cai algumas questões, às vezes mais de uma questão sobre recurso na prova, então a gente tem que ficar ligado, temos que dissecar o máximo possível desse assunto para a gente poder atingir a nossa meta de gabaritar processo civil. Bom, pessoal, nossa aula aqui promete, ela é longa, provavelmente vai ser uma aula longa aí, então vamos direto aqui já compartilhar os slides com vocês. E vamos lá começar aqui a nossa discussão que nós temos para falar na aula de hoje aqui, tá bom? Vamos passar a nossa vinhetinha aqui, que vocês já conhecem, né? Gabaritando o processo civil. Aula 3, recurso. Espero que você já esteja aí em mãos com o seu caderninho, né? Para anotar os seus materiais prévios, né? A essa aula que já foram disponibilizados e que você esteja aí com eles impressos ou então em via digital, para que você possa acompanhar tudinho aí, tá bom? Não esqueçam, pessoal, né, de seguir nas nossas principais redes, né, Instagram, o Telegram, o canal do YouTube. Inclusive, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal para você ficar sempre atento aí, né, às aulas que são disponibilizadas. E se você estiver assistindo essa aula também, não deixe de fazer a sua famosa foto, né, a sua postagem nos stories e me marcar, porque eu sempre fico muito feliz de ver os alunos assistindo as nossas aulas aí, tá bom? Pessoal, a nossa última aula, a gente terminou, né, de estudar aquela linha do procedimento comum do processo de conhecimento, né? Então, nós já percorremos desde a petição inicial até a sentença. E é natural que depois que a gente percorre essa linha, a gente começa a se indagar como atacar, né, as decisões que são proferidas aí ao longo do processo, né? Se o juiz proferir uma decisão interlocutória que nos é desfavorável, se o juiz proferir uma sentença que é ruim para a gente, como é que a gente faz para impugnar, para tentar reformar essa decisão, enfim. É aí que entra em cena, então, a figura dos recursos, né? Que normalmente leva a matéria decidida para uma outra instância jurisdicional que vai ter a incumbência de rever, de analisar, de reexaminar aquelas questões que foram decididas, né? Então a gente sempre tem essa ideia, né, do recurso levar o processo. Não é sempre, né, que isso acontece. A gente vai inclusive falar um pouquinho sobre isso aqui ao longo das aulas, mas normalmente a gente associa o recurso levar o processo para uma nova instância, né, para um novo grau de jurisdição. E é com esse espírito aí que a gente vai começar a resolver as nossas questões aqui. E já aparece na tela para vocês a primeira. Vamos ler? Em ação judicial movida por Davi contra Isabelle, o juiz condenou a ré, ou seja, a Isabelle, ao pagamento de uma multa por litigância de má-fé. Mesmo Isabelle tendo ficado inconformada com a aplicação dessa sanção, ela não interpôs qualquer recurso de forma imediata contra a decisão. Após regular tramitação processual, o juiz proferiu sentença acolhendo os pedidos de Davi. Intimada, Isabelle manifesta ao seu advogado a sua pretensão em recorrer das decisões a si desfavoráveis. Assinale a alternativa que apresente a conduta adequada a ser tomada pelo advogado de Isabelle. Então, a gente consegue perceber aqui, né, pessoal, ao ler o comando dessa questão, que nós temos aí, né, um processo, uma ação do Davi contra a Isabelle. E a gente percebe que a Isabelle teve duas decisões desfavoráveis para si. Uma, que no decorrer do processo aplicou uma multa por litigância de má-fé contra ela, que ela não gostou, mas não recorreu de forma imediata. O processo seguiu e aí, no final, o juiz proferiu sentença que também foi desfavorável a Isabelle. E aí a Isabelle manifesta o interesse de recorrer das decisões, né? A questão está muito clara aí no plural, né? Das decisões que foram desfavoráveis para si. É nesse contexto aí que a gente vai
analisar agora cada uma das alternativas. A letra A fala o seguinte: ela poderá interpor recurso de apelação em face da sentença. Todavia, não há mais possibilidade de impugnar a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, uma vez que contra esta cabia agravo de instrumento. Letra B. Poderá interpor recurso de apelação em face da sentença e, ao mesmo tempo, recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que aplicou a multa por litigância de má-fé, sendo os recursos processados concomitantemente. Letra C. Poderá interpor recurso de apelação em face da sentença. Todavia, não há mais possibilidade de impugnar a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, uma vez que contra esta não foi registrado o protesto. E letra D. Poderá interpor recurso de apelação em face da sentença, no qual, preliminarmente, poderá impugnar a decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé. Cada uma das alternativas aqui, pessoal, nos mostra as diferentes possibilidades ou não de atacar as decisões desfavoráveis a Isabelle. Tanto a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, como também a sentença que foi desfavorável a Isabelle, né? Se vocês pararem para analisar aqui, ó, todas as assertivas A, B, C e D asseveram que, contra a sentença, a Isabelle pode interpor recurso de apelação. Né? Ó, o início de cada alternativa fala que ela poderá interpor recurso de apelação em face da sentença. A letra B também, mesma coisa, né? E a letra C e D também a mesma coisa. O que vai diferenciar cada uma das assertivas é se a Isabelle pode ou não, e se pode, como ela vai impugnar a decisão anterior que aplicou multa por litigância de má-fé, né? Galera, toda vez que vocês se depararem com uma questão na prova de vocês que questionem vocês qual é o recurso cabível numa certa circunstância, a primeira coisa que vocês precisam analisar é qual é a natureza da decisão que vocês vão impugnar, que vocês querem recorrer. Vocês precisam verificar se aquela decisão ela é uma sentença, ela é uma decisão interlocutória, né? Porque este é o primeiro passo para vocês refletirem qual o recurso cabível. Por quê? Porque o CPC ele cria uma espécie de paralelismo, né? Uma espécie de simetria entre o recurso cabível, o recurso adequado e a espécie de decisão que você está atacando. Por que todas as assertivas começam dizendo a mesma coisa, que poderá interpor recurso de apelação em face da sentença? Porque todo mundo sabe, né, pessoal, que de sentença cabe apelação. O recurso cabível contra a sentença é apelação. Isso é fato, isso está expresso de forma clara, né, e curta e grossa no artigo 1009 do CPC. Salvo raríssimas exceções, né, pessoal, como a gente tem nos juizados especiais. Da sentença no juizado especial não cabe apelação e sim recurso inominado, né? Mas, fora essas raras exceções, tem uma sentença, quer impugnar, o recurso cabível é apelação. A grande questão, pessoal, hoje em dia, é saber como impugnar, como recorrer das decisões interlocutórias. Porque o CPC de 2015 ele trouxe uma sistemática diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse slide que vocês estão vendo aqui agora, né? Eu vou apresentar aqui para vocês um esquema sobre a recorribilidade das decisões que são proferidas num juízo singular, tá? Vamos primeiro analisar aqui, pessoal, como recorrer das decisões proferidas lá pelo juízo singular, né? Aquele juiz de primeira instância, normalmente, né, o juiz de primeira instância, aquele juiz lá da vara tal, enfim.
Vocês sabem, pessoal, que este juízo singular, ele pode proferir dois tipos de decisões. Quais são? Sentença e decisão interlocutória. Essas são as duas espécies de decisões com as quais vocês vão se deparar num juízo singular. Ah, professor, mas ele também não pode dar um despacho? Sim, mas despacho não é decisão. E por não ser decisão, não cabe recurso, né? Dos despachos não cabe recurso. Então, eu não vou ficar falando aqui de despacho. A gente recorre de decisões, daqueles atos que possuem conteúdo decisório. E as decisões do juízo singular são sentença e decisão interlocutória. De sentença, você já sabe, o recurso cabível é a apelação, e de decisão interlocutória. Qual que é o recurso cabível? Né? Muitas pessoas falam logo de cara, agravo de instrumento. E não é bem assim, né, pessoal? Porque, na verdade, como saber qual recurso utilizar contra uma decisão interlocutória, não esse conhecimento não está atrelado apenas ao tipo de decisão, né? Você chega à conclusão que é uma decisão interlocutória, beleza. Isso é um passo importante para que você saiba qual recurso cabível. Mas para você concluir de forma assertiva, você não para aí. Eu também preciso analisar, né, o conteúdo dessa decisão interlocutória, sobre o que ela versa. Olha só, a apelação é cabível contra a sentença e não interessa o conteúdo da sentença. Se é uma sentença de mérito, se é uma sentença terminativa, se é uma sentença que julga procedente, se é uma sentença que julga improcedente, não interessa. Toda sentença é recorrível por apelação. Agora, para você saber qual recurso contra uma decisão interlocutória, além de saber, primeiramente, né, que é uma decisão interlocutória, aí você vai ter que fazer uma outra análise em seguida, que é analisar o conteúdo da decisão interlocutória. Você tem que verificar se esta decisão interlocutória versa sobre uma das matérias que estão no artigo 1015 do CPC. É decisão interlocutória? É decisão interlocutória. Qual é recurso cabível? Para lá. Essa decisão interlocutória está versando sobre uma das matérias, um dos assuntos que estão elencados no artigo 1015. Se a sua resposta for sim, o recurso cabível é agravo de instrumento. Agora, se a sua resposta for não, é uma decisão interlocutória. Porém, ela não versa sobre uma matéria que esteja elencada, que esteja arrolada no artigo 1015. Então, o recurso cabível aí, nesse caso, vai ser a apelação, nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º, né? Ou seja, pessoal, o CPC, ele resolveu, então, fazer uma análise, né, de quais interlocutórias seriam agraváveis, ou seja, aquelas que você poderia recorrer de imediato, enquanto o processo ainda está rolando lá, né, no primeiro grau, porque as decisões interlocutórias, não se esqueçam, né, ela não termina com o processo, né, ela não põe fim ao processo, então o processo ainda vai continuar tramitando lá no primeiro grau, mas aí o CPC falou, não, mas essa interlocutória aqui, por versar sobre esse assunto, você pode recorrer logo para o tribunal, né? O processo vai ficar lá embaixo, mas você já discute aquela matéria que foi resolvida de forma incidental, através de uma decisão interlocutória, por força de um agravo de instrumento. Agora, se eventualmente aquela decisão interlocutória não versar sobre uma dessas matérias que o legislador previamente escolheu, lá nos incisos, né, e no parágrafo único do artigo 1015, você não pode agravar. Então, ela fica lá, né, aquela decisão, você não precisa fazer nada contra ela, deixa ela ali dormindo, e aí no final do processo, quando vier a sentença, aí então você pode, após a decisão final, que é a sentença, interpor uma apelação. E nesta apelação, você vai poder impugnar não só a sentença, se a sentença for ruim para você, como também aquelas interlocutórias
proferidas na fase, né, de conhecimento, contra as quais você não pôde interpor agravo de instrumento. Ok? Olha só o que diz o parágrafo 1º aí do artigo 1015. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, elas não são cobertas pela preclusão, ou seja, elas não vão precluir. Elas ficam lá paradinhas, você não precisa fazer nada, e você vai suscitar essas questões em preliminar de apelação. Ou seja, você vai discutir aquelas questões que foram resolvidas, né, através de interlocutórios não agraváveis em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final. Ou seja, aquela apelação interposta contra a sentença que é a decisão final. Ok? Então, galera, é muito importante que vocês façam uma leitura com carinho nesse artigo que está na tela aí de vocês, no artigo 1015, tá bom? Infelizmente, pessoal, esse artigo aqui ele é um artigo meio decoreba, tá bom? Você precisa saber que cabe agravo de instrumento contra as interlocutórias que versarem sobre. Aí você tem lá, ó, 13 incisos, considerando, né, que o 12 foi vetado, e mais o parágrafo único, né? Olha, cabe agravo de instrumento. Vamos ler rapidamente aí juntos, para a gente tentar fixar na nossa cabeça? Cabe agravo de instrumento contra as interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Essa daqui é a hipótese clássica, né? Toda vez que o juiz, então, proferir uma decisão interlocutória concedendo ou negando uma tutela provisória, a parte interessada pode agravar dessa decisão? Pode. Decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo. Na nossa última aula, pessoal, na aula 2, a gente falou, né, sobre a decisão que julga de forma antecipada parcela do mérito. Lembram? Pois é. Não sei se vocês estão recordados, mas lá a gente, inclusive, já tinha falado que da decisão que julga antecipadamente parcela do mérito é cabível agravo de instrumento. Não só por estar lá nos parágrafos, né, salvo engano, no parágrafo 5º do artigo 356, mas também por estar aqui, ó, no 1015, inciso 2. Porque, galera, olha só, quando o juiz julga apenas um pedaço do mérito, ele está proferindo uma decisão, só que não é sentença, porque não está pondo fim ao processo. Se não é sentença, é uma decisão interlocutória. Como está julgando parcela do mérito, parte do mérito, essa decisão interlocutória está versando sobre o mérito do processo, né? E aí, então, seria cabível agravo de instrumento. A decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, o réu alegou, por exemplo, a existência de uma convenção de arbitragem. O juiz rejeitou, disse, não, esse processo vai ficar aqui na jurisdição estatal mesmo. O réu pode agravar? Pode. Decisão interlocutória que versar sobre o IDPJ, né, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos falar sobre ele nas aulas futuras aqui, né, porque é um tema importante também. Decisão que, preste atenção nesse inciso 5º aqui, ó, decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de revogação. Então, se eu entro com uma ação judicial e eu peço justiça gratuita e o juiz rejeita o meu pedido, eu posso agravar? Posso. Eu entro com uma ação, peço justiça gratuita, o juiz concede. Aí vem outra parte e pede para o juiz revogar, dizendo que eu não mereço, né? Que eu não sou pobre, né? Não sou hipossuficiente, financeiramente falando. Aí o juiz vai lá e acolhe o pedido de revogação. Ele revoga, ele tira a minha justiça gratuita. Eu posso agravar? Posso, tá? Agora, eu pedi justiça gratuita, o juiz me deu, a outra parte pediu para revogar, o juiz não revogou, manteve a justiça gratuita. A outra parte pode agravar? Não, não pode. Porque, olha, aqui o juiz não está rejeitando o pedido de gratuidade e não está acolhendo o pedido de revogação. Ele está mantendo a concessão da justiça gratuita. Então, meu adversário, nesse caso aí, não poderia agravar. Ah, professor, ele não pode fazer nada? Pode. O quê? Discutir isso em sede de apelação ao final do processo. Estão entendendo?
Beleza. Decisão interlocutória que versar sobre exibição, né, ou posse de documento ou coisa. Eu peço para outra parte exibir um documento que está com ela. Aí o juiz vai decidir se manda exibir ou não. Essa decisão, mandando exibir ou não, ela é agravável também. A decisão interlocutória que versar sobre exclusão de litisconsorte. Então, entrei com uma ação contra duas pessoas. O juiz exclui uma dessas duas pessoas. Eu posso agravar? Posso agravar, porque foi uma interlocutória que excluiu um litisconsorte. Decisão interlocutória que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio. São aqueles casos de litisconsórcio multitudinário, né? É um litisconsórcio muito grande que pode estar prejudicando o andamento da ação, e a parte vai lá e pede para limitar, né, esse litisconsórcio. O juiz rejeita, cabe agravo também. Decisão interlocutória que versar sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro. Ou seja, alguém pede para intervir no processo. Eu peço uma denunciação da lide, um chamamento ao processo, o juiz rejeita, né? Eu posso agravar? Posso agravar. Decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo aos embargos à execução. Para quem não sabe, embargos à execução, pessoal, é a defesa do executado no processo de execução. Essa defesa, em regra, não tem efeito suspensivo, mas você pode pedir a decisão que concede, que modifica, que revoga, né, esse pedido de efeito suspensivo aos embargos também é agravável. A decisão interlocutória que versar sobre redistribuição do ônus da prova, aquela famosa inversão do ônus da prova, a decisão do juiz sobre isso também é agravável, e em outros casos que possam estar expressamente referidos em lei. E olha, pessoal, atenção aí para o parágrafo único do artigo 1015. Ele diz que também caberá agravo de instrumento contra as interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Se você estiver em uma fase de liquidação de sentença, fase de cumprimento de sentença, processo de execução ou processo de inventário, todas as interlocutórias são agraváveis. Veja que o parágrafo único é mais genérico aí, ó. Contra as interlocutórias proferidas, pá. Aí não me interessa o conteúdo. Olha só que interessante, né? Se você estiver num desses 4 procedimentos aí, todas as interlocutórias, identificou a decisão como sendo interlocutória, é agravável. Legal, né? Ou seja, para você saber quando o agravo é cabível contra algumas interlocutórias, você vai ter que analisar o conteúdo quando você estiver diante de um processo de conhecimento. Aí você vai ter que olhar para os incisos lá. Agora, se você estiver na fase de liquidação, cumprimento de sentença, processo de execução ou processo de inventário, basta identificar aquela decisão como sendo interlocutória, que o recurso cabível será agravo de instrumento, né? Aí aqui, pessoal, olha só, a gente pode voltar lá para a questão. Nós temos 2 decisões aí. A primeira, uma decisão condenando a réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. E a outra decisão é uma sentença. Dessa sentença cabe apelação. Beleza. A questão é, e contra a outra decisão? A decisão que condenou, né, a Isabelle ao pagamento de uma multa. Não há dúvidas de que isso é uma interlocutória, né? Aí a nossa pergunta é, aqui eu não estou diante de fase de liquidação, fase de cumprimento, execução, nem processo de inventário. Eu estou diante aí de um processo de conhecimento mesmo, né? Então eu preciso ver, tá, essa interlocutória está no 1015? Se tiver, agravo. E aí, como ela não interpôs, teria precluído. Agora, se não estiver no 1015, essa interlocutória aí, a primeira que está de amarelinho, ela não preclui, né? E pode ser suscitada em apelação, né? E aí eu pergunto para vocês, decisão interlocutória que versa sobre aplicação de multa por litigância de má-fé, está no 1015? Olha só, eu voltei aí o slide. Está no 1015? Vocês viram eu falando alguma coisa aí sobre aplicação de multa? Não. Então, pessoal, dessa interlocutória aqui, não cabe agravo de instrumento, né? Então, a letra A está errada aí ao dizer, ó, não há mais possibilidade de impugnar a decisão que aplicou multa, uma vez que contra esta cabia agravo. Errado. Não é uma interlocutória que está no 1015.
A letra B fala que poderá interpor apelação e, ao mesmo tempo, recurso de agravo de instrumento. Errado. Recurso de agravo de instrumento não é o cabível contra essa interlocutória. A letra C diz que não há mais possibilidade de impugnar a decisão, porque se a Isabela quisesse, deveria ter feito protesto. Não existe isso, tá, pessoal? No processo civil, esse negócio de protesto, né, como existe lá no processo trabalhista, né? Não. Aqui, nesses casos, ela não precisa fazer nada contra essa decisão interlocutória que aplicou multa para ela. Ela fica caladinha, e no final do processo ela vai apelar contra a sentença que foi ruim para ela e vai poder também impugnar as interlocutórias ruins para ela, como, por exemplo, essa que lhe aplicou multa. Então, o correto aí é a letra D. Poderá interpor recurso de apelação em face da sentença, no qual, preliminarmente, poderá também, né, impugnar a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé. O fundamento aí, né, seria o 1009, tanto o caput, para a primeira parte, né, da assertiva, como o 1009, parágrafo 1º, para o restante da assertiva, que está atrelado aí a questão da recorribilidade da interlocutória. Beleza? Vamos para mais uma aí? Olha só. Essa daí agora conta a história do Matheus, que está movendo uma ação judicial em face de Gustavo. Já tendo sido proferida a sentença condenatória transitada em julgado. Em razão do não pagamento voluntário, Matheus fez pedido de cumprimento de sentença, requerendo penhora online de algumas quantias depositadas nas contas bancárias de Gustavo. O juiz deferiu este pleito. E aí o Gustavo, né, que está sendo executado, alegou em sua defesa que parte do dinheiro bloqueado era referente ao seu salário, requerendo desbloqueio sobre o argumento de impenhorabilidade. O juiz proferiu decisão indeferindo o pedido, alegando que, mesmo se tratando de quantia salarial, o valor penhorado não afetaria a subsistência de Gustavo. Contra essa decisão, o que Gustavo pode fazer aí? Interpor agravo de instrumento diretamente ao tribunal? Interpor apelação dirigida ao juízo que proferiu a decisão, o qual remeterá ao tribunal independentemente de admissibilidade? Interpor agravo interno, o qual será julgado pelo órgão colegiado competente? Ou interpor recurso especial dirigido ao STJ sobre argumento de violação à lei federal? Estamos no juízo singular? Estamos. Estamos em primeira instância, estamos em primeiro grau. Quais são as espécies de decisões que podem ser dadas lá? Sentença ou interlocutória. A decisão do juiz que manteve a penhora dos valores depositados na conta bancária de Gustavo. Que tipo de decisão é essa? É uma sentença ou uma interlocutória? Está acabando com o processo? Não está acabando com o processo. Né? Só manteve uma penhora lá. E esse processo vai seguir ali, né? Enfim. Então, é uma decisão interlocutória. Aí a pergunta é, essa interlocutória está no 1015? Se tiver, cabe agravo. Se não tiver, apelação. Não é verdade? Está no artigo 1015? Olha, pessoal, aqui de cara a gente já pode, né, excluir tanto a C quanto a D. Porque agravo interno e recurso especial, vocês viram comigo aqui no esquema anterior, que não são recursos cabíveis contra decisões proferidas por o juízo singular. Não é verdade? Agravo interno, recurso especial, são recursos que existem realmente, mas são recursos, pessoal, que vão ser usados contra decisões proferidas em sede de tribunal, em sede de juízo colegiado, não de juízo singular. Não pensem que esse esqueminha é só para enfeitar. Não. Depois pega o material aí, pega os slides, vocês já devem estar com ele impresso também. Olha lá o esqueminha que a gente fez, né? Juízo singular é sentença ou interlocutória? Qual recurso cabível para reformar essas decisões? Apelação ou agravo? Acabou. Agravo interno, recurso especial. Não teria como a gente interpor recurso especial contra uma decisão interlocutória de um juízo de primeiro grau, né? Agravo interno é a mesma coisa. Agravo interno é aquele recurso que a gente vai utilizar contra a decisão monocrática de um relator. A gente já está no tribunal. Aqui eu não estou no tribunal, né? Então, olhou e viu que é juízo singular, vai ser agravo de instrumento ou apelação.
Se for sentença apelação, se for interlocutória, está no 1015. E aí eu pergunto para vocês, essa interlocutória está no 1015? É aquele caso do parágrafo único lá, né, pessoal? Que diz, ó, também cabe agravo contra interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. E nós estamos aqui, ó, Mateus fez pedido de cumprimento de sentença. E nesta fase de cumprimento é que o juiz deu essa decisão indeferindo o pleito do Gustavo. Então, é a interlocutória que está no 1015, mais precisamente no parágrafo único do 1015. Então, aí a letra A é a assertiva correta. Essa aqui tá fácil, né? Essa aqui falou de interlocutória em fase de cumprimento de sentença, execução, inventário ou liquidação, é agravo, né? Pode até deixar de ler o resto aí. Essa aqui, leu a letra A, já marcaria. Porque não tem nem o que se discutir, não. Não tem nem o que se discutir, não, aí, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Galera, agora olha só. Antes de eu passar aqui, eu queria até explicar para vocês, para a gente ir um pouco além aqui, né? Veja que a letra A fala assim, ó, interpor agravo de instrumento, interposto diretamente ao tribunal competente. Então, percebam, né? Aqui a gente, só de ler o iniciozinho aqui, a gente já viu que está correto, né? Interpor agravo de instrumento, beleza. Aí o resto da assertiva me diz, ó, que o agravo ele é interposto diretamente ao tribunal. Então, você tem uma decisão de um juízo singular, e quando você usa um agravo, você já interpõe ele no tribunal. O teu agravo já é dirigido diretamente ao tribunal, ou seja, esse agravo nem vai para as mãos do juízo de primeiro grau. Já vai direto para o tribunal. E aí eu preparei para vocês, ó, esse esqueminha aqui. Deixa eu pegar a minha luzinha aqui para vocês acompanharem a minha leitura aqui, ó. Opa. Pronto, peguei aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o juízo singular e aqui em cima, né, eu tenho o TJ, né, ou o TRF, que seria o nosso segundo grau aqui, que é o juízo colegiado. Olha aqui, ó, o processo está tramitando aqui embaixo. Esse juiz pode dar várias interlocutórias aqui, ó. Se você pegar uma interlocutória que está no 1015, cabe agravo, né? E olha onde é que o agravo é protocolado. Olha onde é que ele é dirigido. Ele já é dirigido diretamente para o tribunal. Então, o agravo já vai direto. Ó. Essa interlocutória já está sendo agravada, já está sendo impugnada por um recurso, que já está indo direto para o tribunal. E é lá no tribunal já que vão intimar a outra parte para apresentar contrarrazões, vão fazer o julgamento, né, do recurso, analisar a admissibilidade dele, analisar o mérito, né? Aí, olha só, aqui embaixo, voltando aqui para baixo, o processo continua. Essa interlocutória não está no 1015. Posso agravar diretamente para o tribunal? Não. Fica lá, esperando o momento de ser atacada, né? O processo vai. Tem a sentença aqui, ó. Após a sentença e contra esta sentença, você pode apelar. Agora, vejam aqui, pessoal, que a apelação ela não está sendo apresentada no tribunal. Olha só que interessante. A apelação aqui foi colocada aqui embaixo para vocês perceberem que a apelação, diferente do agravo, a apelação ela é dirigida, ela é protocolada, ela é encaminhada para o juízo singular. Não se esqueçam disso aqui, tá, pessoal? A apelação ela está atacando a sentença. Você também pode utilizar a apelação, ó, para atacar esses interlocutórios que não estão no 1015. Ó, essa interlocutória não está no 1015, então por isso que eu não posso agravar lá para cima, como eu agravei com a decisão interlocutória anterior. Essa interlocutória está sendo aqui, ó, impugnada após a decisão final em sede de apelação. Certo? Mas a apelação, pessoal, sempre vai ser apresentada, sempre vai ser protocolada, sempre vai ser encaminhada ao juízo singular. Por isso que a apelação está aqui, ó, aqui embaixo. E esse cara aqui, do juízo singular, do juízo de primeiro grau, vai intimar a outra parte para apresentar contrarrazões, e depois disso, depois que a outra parte, né, tiver a oportunidade de oferecer a sua resposta ao recurso, as suas contrarrazões, ele remete ao tribunal. Então, assim, ó, a apelação vai para o tribunal só para ser julgada. A apelação é protocolada aqui em primeiro grau. É ele quem vai julgar essa apelação? Não, não é. O julgamento já vai ser lá em cima, ó, admissibilidade, mérito, vai lá para cima. Mas a apelação é protocolada em primeiro grau. Agravo já vai direto para o tribunal.
E lá no tribunal eles fazem tudo. A apelação é protocolada em primeiro grau para atacar a sentença e as interlocutórias não agraváveis. Esse juiz aqui de primeiro grau intima outra parte para responder e aí depois ele manda lá para cima. Ele diz assim, ó, toma que o filho é teu. Detalhe, tá? Cuidado com isso aqui, pegadinha de prova, que o juiz de primeiro grau vai remeter essa apelação lá para o tribunal poder julgar, mas esse juiz aqui do primeiro grau, ele não faz a admissibilidade da apelação, tá bom? Ele não analisa se a apelação é tempestiva, se a apelação está no prazo, se a apelação foi feito preparo. Não. Não, ele não faz nada disso, tá? Porque essa análise de admissibilidade, isso já é uma forma de julgamento da apelação. E quem julga a apelação, quem julga o recurso é o tribunal, é o segundo grau, tá bom? Então, eu quero que vocês tenham uma atenção especial nisso daí, galera, tá bom? Onde é que esses recursos são protocolados? Agravo vai direto para o tribunal. A apelação vai, primeiramente, para o juízo singular, mas ele não julga, ele não faz sequer admissibilidade. Ele só colhe as contrarrazões e depois ele manda ao tribunal, independentemente de admissibilidade. Joia? Beleza? Bom, vamos avançar aqui então nossos slides para uma segunda não, né? Já é uma terceira questão aqui. Essa questão fala assim, ó. Ingrid ingressou com uma ação judicial em face da empresa Nosso Pai, requerendo tutela provisória de urgência, no sentido de ter o seu nome imediatamente retirado do SPC Serasa. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória requerido e determinou a citação da empresa. Ingrid, inconformada com a decisão, interpôs recurso de agravo de instrumento ao tribunal competente. Considerando que o processo tramita em autos não eletrônicos, assinale a alternativa correta. Antes da gente analisar aqui as assertivas, vamos ver essa questão aí, vamos ver se está tudo certinho com ela. Olha, a Ingrid entrou com uma ação contra a empresa Nosso Pai, requereu tutela provisória de urgência, aí o juiz indeferiu esse pedido de tutela provisória. Que tipo de decisão é essa? Interlocutória. A Ingrid, inconformada com a decisão, interpôs recurso de agravo de instrumento ao tribunal competente. Ela fez certo, a Ingrid? Fez certo, né? Porque é uma interlocutória que está no 1015? Está. Decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. 1015, inciso 1º. Quer ver? Dá uma olhadinha aí na tua lei destacada. Na tua letra de lei destacada. 1015, inciso 1º aí. Né? Então, realmente ela fez certo. Ela se deparou com uma interlocutória que está no 1015, inciso 1º. Então, ela concluiu que o recurso cabível é agravo e fez esse agravo ao tribunal competente. Corretíssimo, né? Já manda diretamente para o tribunal, como a gente viu no slide anterior. Aí a questão fala assim, ó, levando em conta que esse processo tramita em autos não eletrônicos, ou seja, esse processo ainda tramita em autos físicos, né, em autos de papel, né, assinale a alternativa correta. A letra A diz que a Ingrid deverá comunicar a interposição do agravo ao juízo de primeiro grau no prazo de 15 dias contado, né, esse prazo da data de interposição do recurso. Letra B. Não é permitido ao juízo de primeiro grau ser retratada a decisão agravada, tendo em vista que é de competência exclusiva do tribunal o julgamento do mérito recursal. Letra C. A petição do agravo de instrumento deve ser instruída com cópias de certas peças do processo sob pena do recurso não ser conhecido, caso a parte recorrente, intimada para suprir o vício, não vier a fazê-lo. E letra D. Quando do julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, não será permitida a sustentação oral. E aí, galera, qual é que vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos ver qual é a alternativa correta aí? É a letra C, né, pessoal? A petição do agravo tem que ser instruída com algumas cópias, né? Aquelas famosas cópias obrigatórias, né? Que o CPC exige, sob pena de não ser conhecido o recurso, né? Caso o tribunal intime ela para suprir esse vício, mas ela não suprir, né? A letra A está errada, pessoal, porque diz que a Ingrid deverá comunicar a interposição do agravo no prazo de 15 dias. Olha, galera,
realmente a Ingrid deverá fazer essa comunicação ao juiz OACO. Juiz OACO é o juiz de primeiro grau, tá? Só que esse prazo aí não é de 15 dias, é de 3 dias. A comunicação, né, da interposição do agravo é no prazo de 3 dias e não 15. A letra B diz que não é permitido ao juiz de primeiro grau se retratar, e é sim, tá? O juiz pode se retratar a qualquer momento aí, pessoal. O agravo de instrumento, né, ele é um recurso que autoriza o juiz de retratação, o juiz perceber que errou e voltar atrás de forma indistinta. E a letra D diz que não caberia aí sustentação oral e cabe sim. Eu quero aproveitar esse ensejo aqui, a tela ficou preta aí, né, pessoal? Mas já vai aparecer aí, tá? Os slides que eu preparei para vocês. Eu quero, na verdade, tecer com vocês aí algumas observações quanto ao agravo de instrumento. Eu tentei condensar aqui nesse slide o maior número possível de informações sobre o agravo. O agravo é um recurso chatinho, né? Muitas informações. Então, eu tentei concentrar aqui de forma bem objetiva as principais informações para vocês. Vamos lá para a primeira, ó. Ele é interposto diretamente ao tribunal, isso aqui a gente já sabe, né? E olha, pessoal, o agravo de instrumento, ele realmente precisa ser instruído com algumas cópias do processo, tá bom? Vocês vão dar uma olhadinha nisso lá no artigo 1017 do CPC, tá? Dá uma lida aí na tua letra de lei destacada, no 1017, que ele pede lá, né, que o agravo de instrumento será instruído obrigatoriamente com cópias, né, da petição inicial, da decisão agravada, e etc, etc, etc. Então, como o processo ele fica lá embaixo, né, o processo ainda vai continuar tramitando lá embaixo, e o agravo é interposto diretamente ao tribunal, eu preciso juntar algumas cópias no agravo, né, do processo, para que o tribunal possa saber o que está acontecendo lá embaixo. É meio óbvio isso, né, pessoal? Porque como é que eu vou agravar para o tribunal se o processo está lá embaixo, contando uma historinha, se o tribunal não vê, né, o que foi que o juiz decidiu e tal. Então, eu tenho que juntar algumas cópias. Mas eu quero que vocês tenham uma atenção aí, ó. Essa obrigatoriedade de juntar cópias é apenas e tão somente se os autos forem físicos, se os autos forem não eletrônicos. Porque se os autos forem eletrônicos, não há obrigatoriedade de juntar essas cópias, porque fica fácil do tribunal analisar o processo, né, pessoal? Se o processo é eletrônico e o tribunal quiser verificar o processo, é só ele abrir o site lá, né, o sistema lá, o PJE e tudo mais. E aí ele vai ver. Então, galera, tem que juntar cópias? Tem, salvo se o processo for eletrônico. Se o processo for eletrônico, não precisa juntar cópias. Por isso que a questão lá, ela dizia, ó, considerando que o processo tramita em autos não eletrônicos, e a gente marcou lá a alternativa de que o agravo teria que ser juntado com algumas cópias, ok? Outra informação aí, ó. Juízo de primeiro grau deve ser comunicado da interposição do agravo no prazo de 3 dias. Agora, pessoal, se os autos forem eletrônicos, isso não é uma obrigatoriedade, é uma facultatividade, tá bom? Se o processo for físico, eu tenho que comunicar ao juiz em 3 dias, sob pena de, eventualmente, esse recurso não ser conhecido. Agora, se o processo for eletrônico, eu não estou obrigado a fazer essa comunicação, mas eu posso, se eu quiser. Ok? Juiz primeiro grau pode se retratar, sem problema nenhum. O agravo de instrumento admite o juízo de retratação. E se porventura o juiz se retratar, aquele agravo que tinha sido interposto vai ficar prejudicado, né? Porque vai perder o objeto dele. O agravo de instrumento, pessoal, não tem efeito suspensivo, ou seja, ele não suspende a decisão que você está agravando, mas esse efeito pode ser concedido por decisão do relator. Cabe sustentação oral no agravo? Em regra, não, sabia disso? Pois é. Só cabe sustentação oral no agravo se este agravo estiver sendo interposto contra uma decisão interlocutória
que verse sobre tutela provisória. Olha só, pessoal, isso aqui, faça até um asterisco aí, viu? No material de vocês, porque isso aqui é uma pegadinha. O agravo de instrumento, em regra, ele não tem sustentação oral quando do julgamento, salvo se for uma hipótese de agravo contra uma decisão que versa sobre tutela provisória. Na questão, dizia lá, né? O agravo de instrumento não terá efeito suspensivo, só que era uma situação de agravo contra interlocutória que versava sobre efeito tutela provisória, tá bom? Por isso que estava errada lá aquela assertiva lá. Toda vez que o relator se deparar com algum problema no agravo, antes de inadmitir o agravo, ele tem que dar 5 dias, tá? Para que o agravante supra esse vício, e o agravo não cabe nos juizados especiais, tá, pessoal? Porque lá nos juizados especiais vigora aquela ideia de irrecorribilidade das interlocutórias, né? Então, você não pode lá nos juizados especiais agravar de uma interlocutória, tudo bem? Guarda essas informações aí, pessoal, porque elas são extremamente importantes aí. Vamos lá, para mais uma questão aí, pessoal. Interposta uma ação judicial. Esta foi julgada liminarmente improcedente, pelo fato de o juiz entender que o pedido do autor estava contrário ao entendimento firmado em julgamento de IRDR. Em face dessa decisão, o autor interpôs recurso de apelação. Olha só que interessante, né? Essa questão aqui, ela é uma questão que fala sobre recurso, né? Recurso de apelação, mas ela é uma questão que nos é familiar, talvez, né? Porque ela fala sobre julgamento de improcedência liminar, que a gente viu na nossa primeira aula, na nossa aula 1. Vocês lembram? Quando o juiz pega uma inicial, ele pode indeferir, ele pode julgar liminarmente improcedente. Quando? Quando ele verifica que o pedido está contrário a um precedente, não é verdade? E foi exatamente o que aconteceu aí, ó. Foi interposta uma ação e o juiz julgou liminarmente improcedente este pedido, pois verificou que o pedido estava contrário ao entendimento firmado em RDR. Que tipo de decisão é essa? Sentença. Sentença. Está acabando o processo, está julgando o pedido. Rejeitando, mas está. Essa sentença aí, pessoal, é com mérito ou sem mérito? E aí, hein? Vocês estão ligados, hein? Dá uma pausa aí, se você não tiver lembrado, e vai lá pesquisar no teu materialzinho da primeira aula lá. Tem esqueminha aí, hein? Tem esqueminha feito aí. Vai lá. Voltou? Beleza, é aí. Sentença com mérito, né? Com resolução de mérito. Se é uma sentença com resolução de mérito, qual recurso cabível? Apelação. Então, o autor usou o recurso correto aí? Usou. Assinale a alternativa correta. Letra A. Recurso não deveria ser conhecido, pois o cabível era agravo. Errado. Já sabemos que está errado. Não é sequer interlocutória. Então, não há nem que se falar de agravo. O recurso interposto foi o correto, devendo o juiz remetê-lo ao tribunal, caso não exerça a retratação em 5 dias. Letra C. Em que pese o recurso interposto não tenha sido correto, a gente já sabe que começa errada a questão aí, porque foi o correto, né? O juiz poderá aplicar o princípio da fungibilidade e, após citar o réu, remeterá ao tribunal, independente da admissibilidade. Bom, está errado ao dizer que não foi o recurso correto, porque foi, né? Letra D. O processo será encaminhado ao tribunal competente sem necessidade de oportunizar ao réu prazo para responder o recurso, tendo em vista a decisão ter sido proferida liminarmente. E aí? Vocês devem estar na dúvida, talvez, entre a letra B e a letra C, né? Recurso foi correto e o juiz tem que remeter ao tribunal se não exercer juízo de retratação em 5 dias. Aí vocês devem estar se perguntando, mas pode o juiz se retratar? Se ele pode, o prazo é de 5 dias mesmo?
Aí vocês devem estar lendo a letra D aí, né? O processo vai ser encaminhado ao tribunal sem oportunizar ao réu prazo para responder. Será que realmente eu não tenho que intimar o réu para apresentar contrarrazões a esse recurso? Mas o réu não foi nem sequer citado, então... Vocês devem estar na dúvida aí, né, pessoal? Entre a letra B e a letra D. E aí? Qual vocês marcariam aí, hein, pessoal? Galera, olha só. A apelação, esse recurso de apelação, ele, em regra, realmente não admite que o juiz se retrate. A regra é que a apelação não autoriza ao juiz que proferiu a sentença que foi apelada a se retratar. Mas eu tenho exceções. Vai ser possível, interposta a apelação, o juiz se retratar em 3 casos. Sempre que a apelação foi interposta contra a sentença que indefere a inicial, artigo 331. Sempre que a apelação for interposta contra sentença de improcedência liminar, opa! E sempre que a apelação for interposta contra uma sentença sem resolução do mérito. Opa, agora que eu vi que está errado aqui, tá, pessoal? Esse artigo aqui, peço desculpa para vocês aqui, mas o artigo correto não é esse 332 aqui. Corrijam aí nos slides de vocês. É o 485, parágrafo 7º. Acontece, né, pessoal? Acontece esses errinhos aqui, corrijam aí, faz parte. Então, apelei, o juiz pode se retratar da sentença? Eu fiz uma burrada, em regra, não. Só vai poder se retratar nesses 3 casos aí. E, ó, atenção. Nesses casos em que o juiz pode se retratar, ele realmente tem um prazo de 5 dias. E quando vocês forem ler esses artigos aqui, ó, o 331, 332, parágrafo 3º e 485, parágrafo 7, vai estar lá. 5 dias só mesmo, tá bom? Se o juiz se retratar, pessoal, a apelação perde objeto, né? E o processo volta, né, a tramitar e tal. Se o juiz não se retratar, pessoal, ele deve citar ou intimar o réu para contrarrazoar, e aí sim ele vai remeter ao tribunal onde vai ser julgado. Então, sim, pessoal, tem sim que comunicar ao réu para que o réu possa responder ao recurso. Mesmo nesses casos aqui, azul e rosa e roxo. Mesmo nesses casos azul e roxo, que são aqueles casos em que o réu até então não estava no processo, o juiz vai comunicar ao réu. Por isso que eu botei aqui, ó, citar / intimar. Porque nesses casos do azul e do rosa, o juiz não se retratou, aí ele vai citar o réu. Por que ele vai citar o réu? Porque até então o réu não estava no processo. Então, cita o réu, e aí o réu já é citado para contrarrazoar o recurso, né? Aqui nesse caso verde, pode ser que o processo já estivesse com o réu, né? E aí, então, a gente não cita o réu, porque o réu já está no processo. A gente intimaria o réu para o réu apresentar contrarrazões aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, feitas essas considerações, a gente chega à conclusão aqui, né, que nessa questão a assertiva correta é a letra B de bola, né? Recurso interposto foi o correto, devendo o juiz remetê-lo ao tribunal, caso ele não se retrate em 5 dias. Nesse caso, realmente ele poderia se retratar, já que é uma sentença de improcedência liminar. A letra D está correta ao dizer que o processo seria encaminhado ao tribunal sem necessidade de oportunizar o réu prazo para responder o recurso. A gente viu que tem que realmente citar o réu aí. Ok? Beleza, pessoal? Vamos para mais uma aí. Tempo não para. Marcos, e resignado com uma sentença proferida em ação na qual litiga contra Rebeca, interpôs recurso de apelação. Quando do julgamento do recurso pela primeira turma do tribunal, foi alcançado um resultado não unânime, julgando procedente o recurso e reformando a sentença.
Nesse cenário, é correto afirmar que o julgamento deverá ter continuidade, independentemente de qualquer conduta por parte de Rebeca, convocando-se novos julgadores em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. O julgamento deverá ter continuidade caso assim requeira Rebeca, convocando-se novos julgadores em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Caso Rebeca tenha pretensão de reverter o acórdão proferido, deverá interpor embargos infringentes, os quais serão julgados pelo colegiado competente para rever as decisões das turmas. E letra D, caso Rebeca tenha pretensão de reverter o acórdão, deverá interpor agravo interno, hipótese em que serão convocados novos julgadores em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Galera, essa questão aqui, ela traz um assunto interessante, que foi uma novidade trazida pelo Código de 2015 e que não cai na OAB. Eu nunca vi caindo na OAB. Ah, Rafael, mas então por que que você colocou aqui? Porque eu sinto que uma hora ou outra isso vai cair. De verdade, pessoal. Uma hora ou outra esse tema vai ser cobrado na OAB. Porque é um artigo polêmico, mas muito objetivo em sua redação. É papum, né? E aí, então, quem sabe não é nesse exame que você vai fazer aí, né? Galera, olha só, para explicar para vocês isso daí, eu fiz um esqueminha. Olha só, vejo aí, essa apelação está sendo julgada, esse recurso de apelação está sendo julgado aí por esse órgão colegiado aí, né? Vamos imaginar que esse órgão colegiado é composto por 3 desembargadores. Vejam aí como cada desembargador votou. Um votou verde, o outro votou verde e o outro votou vermelho. Esse foi o resultado do julgamento. Esse resultado aí foi não unânime, né, pessoal? Porque foi 2 contra 1. Essa decisão dada aí poderia ter sido unânime, todo mundo votando verde ou todo mundo votando vermelho, mas nesse resultado aí ganhou verde, mas de forma não unânime, porque não votaram iguais todos, né? Galera, sempre que isso acontece, o CPC diz, lá no artigo 942, que devem ser convocados novos julgadores em um número suficiente para que seja possível a inversão do resultado inicial. O resultado inicial foi 2-1 para verde, né? Eu tenho que convocar novos julgadores em número suficiente que possa inverter o resultado inicial. Se o resultado inicial foi 2-1, eu preciso de quantos novos jogadores para possibilitar a inversão desse resultado inicial? 2, né? Porque se esses 2 que chegaram aí, ó, que não votaram ainda, se eles votarem vermelho, aí vai ficar 3-2, vai ser de virada. Então, 2 seria um número suficiente para inverter. 1 não seria, né? 1 não seria. Porque o máximo que poderia acontecer é empatar, ficar 2-2. Então, eu convocaria 2 novos jogadores, né? Para participar desse julgamento. Por isso, pessoal, que essa técnica aí ela é chamada de ampliação do colegiado, porque a gente vai ampliar o colegiado, né? A gente amplia, a gente traz mais desembargadores aí, mais julgadores para votar também. Depois que esses novos julgadores são convocados, registra aí, tá, pessoal, que os advogados vão ter, né, o direito de sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores. Então, olha só o advogado lá sustentando oralmente, né? Imagine que ele já tenha sustentado lá no início do julgamento, perante só os 3. Ele pode sustentar de novo perante esses novos julgadores? Pode sim, tá? Pode sim, porque ele tem que ter a chance, né, de convencer esses novos caras aí que vão julgar, né? E durante essa ampliação do colegiado, aqueles jogadores iniciais podem, inclusive, rever os seus votos, tá? Quando dá continuidade desse julgamento. Né? Olha só esse primeiro jogador aí, ó, que tinha votado verde. Ele ficou na dúvida agora, né? Porque aí os novos jogadores vieram, teve uma nova sustentação oral, aí esses novos jogadores começaram a debater também, mas eu não sei, pá. Inclusive,
gerou uma dúvida aí no primeiro, ele pode rever o seu voto? Pode, porque o julgamento ainda não acabou. Esse julgamento aqui, pessoal, ainda não acabou. E aí os novos julgadores vão proferir os seus votos. E aí, então, nós vamos ter o resultado final da apelação. Olha só, o julgador 1 lá mudou, né? Virou casaca aí. E os dois novos julgadores votaram vermelho. Acabou que, então, o resultado final da apelação foi o quê? Vermelho. Olha lá a apelação agora, ó, o resultado que teve lá. Ó. Vermelho. E foi um resultado de 4-1 para o entendimento vermelho. Então, isso aqui é uma regra, pessoal, prevista no artigo 942. E vejam que em nenhum momento eu falei para vocês que essa técnica de ampliação do colegiado, para acontecer, necessita de uma provocação das partes. Por que eu não falei isso? Porque não precisa. A lei não fala nada disso, em nenhum momento. Se você ler o artigo 942 no seu material aí, você vai ver que em nenhum momento a lei pede alguma conduta, algum comportamento da parte. Então, é algo automático mesmo. Começou a julgar uma apelação, o resultado foi não unânime, foi 2-1, vai acontecer isso que a gente explicou aqui. Vai automaticamente. Tá bom? E, galera, olha só. Essa mesma técnica aqui, ela se aplica não só à apelação, quando o seu julgamento for não unânime, mas também ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, e ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando houver rescisão da sentença. Então, esse paranauê aqui que nós explicamos se aplica ao julgamento não unânime da apelação e também ao julgamento não unânime de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, e também ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando houver rescisão da sentença. Se liguem aí, tá bom, pessoal? Guardem aí com carinho essa informação. Então, aqui, ó, a gente pode corrigir a questão e chegar à conclusão que a assertiva correta é a letra A. O julgamento deverá ter continuidade, independentemente de qualquer conduta por parte de Rebeca, convocando-se novos julgadores, em um número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. A letra B está errada ao dizer a mesma coisa da A, só que condicionando ao requerimento da Rebeca, e não precisa. A letra C diz que para acontecer, a Rebeca tem que interpor embargos infringentes. Não, nem existe mais esses embargos infringentes no CPC, né? E diz que, caso a Rebeca tenha a pretensão de reverter, né, esse julgamento aí, deveria interpor agravo interno, nada a ver, né? Agravo interno é um recurso cabível contra a decisão monocrática, né? A gente está aqui numa decisão colegiada. Então, a letra C e a letra D, elas são absurdas mesmo aí, tá bom? Então, a letra A é a assertiva correta. Galera, vamos lá. Vamos para mais uma questão. Essa daqui, ó, é uma questãozinha da OAB. Essa daqui não é uma questão autoral, é uma questão da OAB, que diz o seguinte aí, ó. Cláudio, em face da execução por título extrajudicial que lhe moveu Daniel, ajuizou embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. O advogado de Cláudio, inconformado, interpôs apelação. Uma semana após a interposição do referido recurso, o advogado de Daniel requereu a penhora de um automóvel pertencente a Cláudio. Diante do caso concreto e considerando que o juízo não concedeu efeito suspensivo aos embargos, assinale a afirmativa correta. A penhora foi indevida, tendo em vista que os embargos à execução possuem efeito suspensivo decorrente da lei. A letra B, recurso de apelação interposto por Cláudio, é dotado de efeito suspensivo por força de lei, tornando a penhora incorreta. Letra A apelação interposta em face da sentença que julga improcedentes os embargos à execução é dotada de efeito meramente devolutivo, o que não impede a prática de atos de construção patrimonial, tal como a penhora, que foi o que aconteceu aí no caso, né? E letra D, o recurso de apelação não deve ser conhecido, pois o pronunciamento judicial que julga os embargos de executado
tem natureza de decisão interlocutória. Essa questão aqui, ela fala sobre recurso, sobre efeito, né, recursal. A letra A fala um pouquinho também sobre embargos à execução, propriamente dito, né, que é um tema que a gente vai até ver na aula que vem. Eu posso dizer para vocês de cara aí, pessoal, que a letra A está errada, tá, pessoal? Porque os embargos à execução, eles não têm efeito suspensivo op legis. O que é efeito suspensivo op legis? Efeito suspensivo por força de lei, decorrente de lei. Não. Os embargos à execução não têm, tá? Efeito suspensivo automático. Quando você embarga a execução, eles não suspendem a execução automaticamente. Artigo 1019 do CPC, você vai dar uma lida lá. Então, a letra A pode cortar aí. Existe uma alternativa aí, a letra D, questionando se a apelação seria ou não seria o recurso adequado, né, pessoal? Os embargos à execução, pessoal, por mais que eles tenham natureza de defesa, eles sejam a defesa da executada, melhor dizendo, no processo de execução de título extrajudicial, eles têm natureza, tá, pessoal, de ação de conhecimento. Tanto é que eles são, né, autuados em apartados, né, eles são distribuídos por dependência. Então, eles são, sim, resolvidos, eles são julgados através de sentença. Eu vou ter uma sentença julgando de forma definitiva esses embargos. Então, olha só, esses embargos foram julgados improcedentes. Então, esse julgamento de improcedência dos embargos é feito através de sentença, sim. Então, se é uma sentença, o recurso cabível é apelação e não agravo. Então, vocês podem aí também excluir a letra D de dado, tá? Então, vocês ficariam na dúvida entre a letra B e a letra C. Se essa apelação aí, neste caso, é dotada de efeito suspensivo ou não, né? Se é dotada de efeito suspensivo, como diz a letra B, ou não, como diz a letra C. E aí? Olha, galera, em regra, todos os recursos não têm efeito suspensivo. Em regra, recorreu, não suspende a decisão. Essa é a regra no nosso ordenamento, na nossa sistemática recursal, artigo 995. Recorreu, não suspende a decisão. Tem que cumprir. Se não cumprir, eu posso executar provisoriamente, posso cumprir provisoriamente. Essa é a regra. Só que os recursos podem vir a ter efeito suspensivo em dois casos, pessoal. Quando a lei atribuir automaticamente, então tem algumas situações que a lei excepciona essa regra geral e ela própria já atribui esse efeito suspensivo, tá, a alguns recursos. É o que a gente fala, né, de efeito suspensivo op legis, efeito suspensivo atribuído a um recurso por força de lei. Ou então, pode ser que, quando o recurso não tem efeito suspensivo mesmo, né, a lei não atribuiu, ele está, então, inserido na regra geral, ainda assim é possível a gente atribuir efeito suspensivo através de uma decisão do juiz. Tá bom? Vocês devem estar se perguntando assim, professor, e quando é que a lei excepciona a regra e atribui efeito suspensivo, né? No caso da apelação. Então, a apelação, ela é uma exceção à regra. A regrona geral é que os recursos não têm efeito suspensivo. Mas a apelação é uma exceção a essa regra. A apelação, nos termos do artigo 1012, ela tem efeito suspensivo. Então, em tese, toda vez que você apela, você suspende a decisão. Porém, não fiquem com raiva de mim, tá, pessoal? Não tenho culpa disso, só estou tentando explicar para vocês. Porém, a lei, em algumas situações, ela tira o efeito suspensivo da apelação, a qual volta para a regra geral. Então, ó, os recursos não têm efeito suspensivo. Mas a lei foi lá e disse assim, apelação, você vai ser a diferentona dos recursos. Enquanto todos os recursos não têm efeito suspensivo, e para terem, tem que pedir para o juiz, você, a apelação, vai ter efeito suspensivo. Tá aqui, ó, a lei dá o efeito suspensivo à apelação com uma mão.
Mas a própria lei vai lá e diz assim, mas olha, apelação, em alguns casos você não vai ter, tá? Eu estou sendo bonzinho contigo, estou te dando efeito suspensivo, mas em alguns casos tu não vais ter. Então, em alguns casos, a apelação não tem efeito suspensivo. Então, em alguns casos, a apelação fica na regrona geral. Esses casos estão no 1012, parágrafo 1º. Quais são esses casos? Apelação, né, interposta contra a sentença que homologa a divisão ou demarcação de terra. Apelação interposta contra a sentença que condena a pagar alimentos. Apelação interposta, contra a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, que é a mesma coisa de embargos à execução. Olha só aí, né, pessoal? Guarda isso daí. A outra hipótese em que a apelação pode vir... A apelação não, que os recursos podem ter efeito suspensivo é quando o juiz atribuir, né? Então, todos aqueles casos, pessoal, em que o recurso não tem efeito suspensivo, se a gente quiser recorrer e suspender a decisão, nós temos que pedir para o juiz, tá bom? Mas aí, nesse caso, pessoal, a gente tem que preencher alguns requisitos aí. Nós temos que requerer, temos que demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, né? E temos que também demonstrar o perigo de dano, tá bom? Se a gente fizer esses 3 requisitos, aí o juiz poderá conceder efeito suspensivo nos termos do artigo 995, parágrafo único. Seria, então, o efeito suspensivo op iudices, né? Ou seja, por força de uma decisão judicial. Por isso que a gente falou aqui mais cedo sobre o agravo de instrumento, né? Lembra lá daquele slide preto com um agravo no meio lá e várias informações? Pois é, por isso que eu falei lá que o agravo não tem efeito suspensivo. O agravo não tem. O agravo de instrumento está na regrona cinza aí, na regrona geral. Mas ele pode vir a ter? Pode, se a gente pedir para o julgador. E aí o relator vai analisar. Então tem que requerer, tem que demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, demonstrar o perigo de dano, e aí o relator pode dar ou não. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, a gente volta aqui para a questão. Ó. Aqui nós estamos diante de uma sentença que está julgando improcedente embargo da execução. E aí a pessoa, né, apelou. Nesse caso, a apelação vai ter efeito suspensivo? Não. Ah, professor, mas o senhor não falou que a apelação tem efeito suspensivo? É, a apelação tem. Mas, em alguns casos, ela volta para a regrona geral e não tem. E um desses casos, ó, tá aqui, ó, no quadradinho vermelho, mais clarinho, inciso 3 aqui, ó. Quando a apelação está sendo interposta contra a sentença que julga improcedentes os embargos. É o nosso caso aqui da questão? É. Então, nesse caso, a apelação não tem efeito suspensivo. Então, a letra C aí, a apelação interposta nesse caso aí, né, em face de sentença que julga improcedentes os embargos, é dotada de efeito meramente devolutivo, não impedindo, portanto, a prática de atos de construção patrimonial. Então, se não tem efeito suspensivo, o Cláudio aí, né? Cláudio não, Daniel, já pode pedir penhora? Pode, porque essa apelação lá do Daniel... Não, não é. Estou confundindo aqui os nomes das partes aqui, ó. O advogado Daniel, inconformado, interpõe recurso de apelação. O advogado Daniel aí, no caso, pode estar pedindo aí a penhora? Pode, porque a sentença que foi interposta aí pelo Cláudio não está suspendendo o processo, não está paralisando. Porque, nesse caso, a apelação não tem efeito suspensivo. Então, o Daniel está certinho aí em requerer a penhora e taca-lhe ficha mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aí a correta realmente é a letra C de casa. E essa daí, hein? Vamos lá. O juiz da 4ª Vara Civil de Barcarena, no Pará, proferiu sentença condenando Dairli ao pagamento de R$25 mil a título de indenização por perdas e danos. Dairli pretende recorrer da sentença visando a sua reforma, mas ela percebeu que o juiz, ao proferir a decisão, não se manifestou sobre algumas teses de defesa que foram suscitadas na contestação.
Então, a Dairli levou o farelo, aí, como a gente diz aqui, né, no Pará, levou o farelo, ou seja, se deu mal. Ela quer recorrer, mas ela percebeu que o juiz não analisou todos os argumentos que ela levantou na sua defesa. E aí, qual que é a atitude correta que a Dairli tem que tomar? Deve interpor apelação por se tratar de sentença, cabendo ao juízo de Barcarena o julgamento desse recurso, inclusive análise de omissão. Acho que não, né? Pelo que a gente já explicou aqui, Dairli deve opor embargos de declaração, apontando a existência de omissão na sentença. E, concomitantemente, deve interpor apelação. Deve interpor logo os dois recursos aí, usar os dois recursos. Será? Letra C. Dairli deve opor embargos de declaração, apontando a existência de omissão na sentença, os quais interromperão o prazo para a interposição de uma apelação. E letra D. Dairli deve apresentar pedido de retratação a ser analisado pelo próprio juiz de Barcarena, inclusive com o apontamento da omissão. Sendo este negado, poderá interpor apelação. E aí, pessoal, qual vocês marcariam? Eu acho que essa aqui está fácil, né, pessoal? A Dairli está diante, né, de uma sentença, porém, antes dela atacar a sentença, ela quer que o juiz se manifeste sobre umas teses que ela suscitou e que ele não analisou. Então, na verdade, ela não está objetivando de forma imediata a reforma. Ela está esperando receber uma manifestação do juiz. Porque o juiz esqueceu, o juiz foi omisso, né, ao não analisar algumas teses. Então, a Dairli, nesse caso, pessoal, tem que fazer o que aí, né? O que vocês acham aí, ó? Galera, olha só esse esquema que eu preparei para vocês. Qualquer decisão tem um respectivo recurso para reformar ou anular essa decisão. Se você quiser bater essa decisão, dizer que ela está errada, que ela tem que ser reformada, ela tem que ser anulada, existe um recurso adequado, um recurso cabível para você usar. Porém, se a decisão não interessa qual for, tá? Aqui agora é qualquer decisão. Sentença, interlocutória, acordo, monocrática, não interessa. Qualquer decisão judicial, se ela estiver acometida de omissão, de obscuridade, de contradição ou de erro material, antes de você interpor esse recurso para reformar ou para anular, você poderá, no prazo de 5 dias, opor embargos de declaração. Então, antes de você bater nessa decisão, você vai conversar com o próprio juiz que proferiu a decisão, dizendo assim para ele: juiz, espera lá, mas olha, você foi omissa, você esqueceu de analisar uma coisa, você foi obscura, não estou entendendo o que você quis dizer. Olha, tem uma contradição aqui, olha, você fala uma coisa, mas conclui outra. Olha, tem um erro material aqui, tem um erro de digitação. Nesses casos, eu não estou preocupado em bater na decisão. Eu estou preocupado em entender melhor ela, em pedir para o juiz analisar o que ele esqueceu de analisar. Então, eu tenho que conversar aqui nesse caso, não é com o tribunal, não é com os caras lá de cima. Aqui nesse caso, eu tenho que conversar com o próprio juiz que proferiu essa decisão. Porque é ele que tem que analisar o que esqueceu de analisar. É ele que tem que me explicar essa coisa obscura, essa coisa contraditória. É ele que tem que consertar o erro material que ele fez. Então, eu não vou usar um recurso para bater na decisão, para pedir para o tribunal rever, reformar, anular. Não. Eu vou conversar com o próprio juiz que proferiu a decisão. E o recurso cabível para isso é embargos, cujo prazo é bem curtinho, ó, 5 dias só. Vem antes, ó, vem antes. Você vai poder depois usar um recurso para reformar, para anular, para bater na decisão? Vai, mas depois dos embargos. Depois. Primeiro entenda. Você não queria entender? Então, primeiro vamos entender. Você não queria que o juiz, não queria acordar o juiz, cutucar o juiz, para o juiz analisar um ponto que ele esqueceu? Vamos cutucar ele então. Cutucou? Ele analisou? Mas eu não gostei da decisão ainda. Aí sim você parte para o ataque. Vai conversar lá, né, com os caras lá de cima.
Então, você primeiro usa os embargos. Por isso que ficou aí, ó, mais clarinho, né, o recurso vermelho lá. Porque primeiro você vai utilizar os embargos. E quando você utiliza esses embargos, pessoal, esses embargos, eles interrompem o prazo para outros recursos. Atenção, ó, os embargos interrompem o prazo para outros recursos. Não é suspende o prazo, é interromper. Se cair na prova de vocês que os embargos suspendem, está errado. Ah, não é a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. Interrompe prazo é uma coisa, suspender prazo é outra coisa. Interromper prazo é fazer com que ele volte a contar do zero. Certo? Então, eu uso os embargos em 5 dias, aí os embargos vão ser julgados, aí depois eu tenho um prazo para recorrer, né, para reformar, para anular, do zero. Certo? Então, qual que é a assertiva correta aí, ó? A Dairli percebeu que o juiz, ao proferir a decisão, não se manifestou sobre algumas teses de defesas. Omissão. Então, se é omissão, ela tem que embargar antes, ó. A letra A diz que a Dairli deve interpor apelação. Não, ela deveria primeiro embargar, né? E ainda tá pior ainda a letra A, que diz que cabe ao juiz de embarcaria no julgamento da apelação. Nada a ver. A apelação, né, pessoal, ela não é julgada pelo mesmo juiz, a apelação é julgada pelo tribunal. Vimos isso daqui em slides anteriores, né? A letra B diz que ela tem que opor embargos e, ao mesmo tempo, apelação. Não. Ah, senão vai precluir. Não, não, a gente acabou de ver. Usa os embargos. Não usa a apelação ainda, usa os embargos para suprir a omissão. Depois que esses embargos forem analisados, aí você vai ter o prazo de zero para apelar. A letra D diz que a Dairli tem que apresentar pedido de retratação, também nada a ver, tá, pessoal? Esse não é o meio adequado aí para se levar a uma omissão, tá? Isso é muito arriscado, inclusive, né? Então, correto é a letra C mesmo. Dairli deve opor embargos, apontando a existência de omissão, os quais interromperão o prazo para interposição de apelação posteriormente. Então, perfeita a letra C, essa é a assertiva correta. E essa daí, hein? Vamos lá, para mais uma questão da OAB aí. Vamos ver, porque essa daqui também eu acho que... Essa daqui também é da OAB e eu também acho que fala sobre embargos. Vamos ver lá. Arthur ajuizou ação perante o Juizado Especial Civil da Comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter reparação por danos materiais, em razão da falha na prestação de um serviço pela sociedade empresária Consultex. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente o argumento relevante suscitado na inicial. De novo, omissão, né, pessoal? Desconsiderando em sua fundamentação uma importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargo de declaração para ver sanada tal omissão. Está corretíssimo, Arthur, né? É isso mesmo que ele tem que fazer. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Letra A. Arthur poderá opor embargo de declaração, suspendendo o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. Os embargos não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso para a turma recursal, de modo que Arthur deve optar entre os embargos ou recurso sob pena de preclusão. Letra C. Eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para interposição do recurso para a turma recursal. E letra D. Arthur não deverá interpor embargos de declaração, pois estes não são cabíveis em juizados especiais. Depois da explicação que nós fizemos aí na questão anterior, essa daqui tá fácil, eu acho, né, pessoal? Espero que ninguém tenha errado essa daí. Essa daqui é a letra C, né, pessoal? A letra A está errada ao dizer que suspende o prazo. Não, não suspende. A letra B está errada ao dizer que não interrompe ou suspende. A gente sabe que interrompe sim. E a letra D diz que Arthur não deverá interpor embargos, pois estes não são cabíveis no juizado especial. Cabe sim. Cabe sim. No juizado especial, cabe embargos? Cabe. A gente falou aqui
contra qualquer decisão, né? Cabe embargos, independentemente aí se você está no procedimento comum, no procedimento do juizado especial, cabe, tá? E o correto são os embargos interromperem o prazo. Por isso que a assertiva correta aí é a letra C de casa. Galera, vamos para mais uma questão aqui. Essa daqui também é sobre embargos de declaração, mas essa aqui envolve uma discussão diferente aí, tá bom? Vamos ver lá o que diz ela? A questão fala assim, ó, Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira instância. Então, Lucas entrou com uma ação contra Alberto e ganhou, né? Em primeira instância. O que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação. Ou seja, o Alberto apelou e perdeu de novo, né? Então, Lucas ganhou 2 vezes aí já. Com a publicação do acórdão proferido em sede de apelação, o Alberto, que é o cara que está só perdendo, interpôs recurso especial, alegando que o julgado teria negado a vigência do dispositivo de lei federal. Só que, ao mesmo tempo, Lucas opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, suscitando a existência de uma omissão. Nessa situação hipotética, o que vai acontecer aí? Ó? Letra A. O recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do julgamento dos embargos de declaração de Lucas. Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas, terá o direito de complementar ou alterar as razões do seu recurso, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração. Alberto não precisará ratificar as razões do seu recurso especial para que o recurso seja processado e julgado, se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida. E letra D, Alberto deverá interpor novo recurso especial após o julgamento dos embargos de declaração. Galera, aqui a gente está diante de uma situação em que, contra uma mesma decisão, uma parte interpõe um recurso e a outra parte opõe embargos. Aí a pergunta é, e aí, o que vai acontecer nesse caso, né? Para facilitar, eu preparei aqui um esqueminha para vocês. Olha só, eu tenho aqui a decisão. Aí, contra essa decisão, ó, foi interposto ao mesmo tempo embargos de declaração pelo homenzinho verde ali, e ao mesmo tempo, a outra parte, que é a mulherzinha cinza, interpôs um recurso qualquer. Não me interessa aqui qual é, não, tá? Um recurso qualquer. Pode ser um recurso especial, como a questão anterior aí. O que acontece nessas horas aí? Pessoal, quando a gente interpõe um recurso, né? Esse recurso aí não é julgado por uma instância que está acima? É, né? Mas os embargos, quem é que julga? Os embargos são julgados pelo mesmo cara que proferiu a decisão, né? Embargada. Então, não tem como a gente mandar esse recurso cinza já lá para cima. Porque antes de mandar esse recurso lá para cima, o juiz tem que julgar esses embargos verdinhos aí, não é verdade? Então, sempre que acontecer essa situação como da questão, eu peguei a questão lá, ó, e desenhei ela para vocês entenderem aqui visualmente o que está acontecendo aqui. Sempre que acontecer essa situação, a gente vai primeiro julgar os embargos. Vamos para o julgamento dos embargos. E aí, esse julgamento dos embargos, pessoal, em alguns casos, ele pode alterar ou não a decisão azul, a decisão original lá, né? Pode alterar? Pode. É só vocês imaginarem assim, ó, pô, o cara lá, né? Acho que foi o Lucas, né? Eu acho, não lembro o nome da pessoa lá da questão, né? Ele não embargou porque disse que estava uma omissão, sei lá, o tribunal esqueceu de analisar um pedido dele e tal. Quando o tribunal for julgar esses embargos, pode ser que ele perceba que o cara tem razão e acrescente essa condenação. E se acrescentar essa condenação, vai mudar a decisão. É fato, né? Então, pode ser que esse julgamento modifique a decisão originária. Ou não, pode ser que não modifique nada. Então, ocorreu uma situação dessa? Calma, o que nós temos que fazer? Primeiro, julga os embargos.
a depender do julgamento dos embargos, nós vamos ter algumas consequências diferentes aí, ó. Se esses embargos não alterarem em nada a decisão originária, se esses embargos não alterarem a decisão azul, não mudou nada. Olhou para os embargos, julgou, mas não modificou nada. Aquele recurso cinza da mulher aí, ó, vai ser processado, vai ser encaminhado, independentemente de ratificação. A mulherzinha cinza aí precisa ratificar o seu recurso? Precisa interpor um novo recurso? Não, não precisa fazer nada. O juiz vai julgar os embargos, vai verificar que não modificou em nada a decisão, aí agora sim vai pegar o recurso da mulher e vai mandá-la para cima. Independentemente de ratificação, independentemente de qualquer conduta da mulher de cinza aí. Ok? Agora, se ao julgar esses embargos, esse julgamento alterar a decisão originária, opa, pera lá. Vamos imaginar que ao julgar esses embargos, o tribunal supriu, né, a omissão e aumentou a condenação da mulher. Porra, mas a mulher já tinha recorrido, e agora? Calma. A gente vai dar a chance para ela de, no prazo de 15 dias, complementar ou alterar as razões dos recursos, né? Ah, ela vai ter que interpor um novo recurso? Não, porque ela já interpôs o recurso contra aquela decisão. Mas como aquela decisão foi modificada pelo julgamento dos embargos, ela vai ter a chance apenas de complementar as razões recursais. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, agora a gente pode voltar lá para a questão. Ó. A questão diz que o Alberto interpôs recurso especial e, ao mesmo tempo, o Lucas opôs embargos de declaração. Nessa situação hipotética, a letra A, recurso especial do Alberto deverá ser considerado extemporâneo, porque foi interposto antes do julgamento dos embargos. Nada a ver. O Alberto não tinha como saber que o Lucas ia embargar ou não. O Alberto não gostou da decisão, já recorreu, ponto. O recurso dele não é extemporâneo, né? A letra B diz que o Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração do Lucas, tem o direito de complementar ou alterar as suas razões, independentemente do resultado do julgamento. E a gente viu que não é. Ele vai ter o direito de complementar ou alterar as suas razões só se os embargos implicarem a alteração da decisão originária. Então, esse finalzinho que está errado aí, né? Aí a letra C fala, ó, Alberto não precisará ratificar as razões do seu recurso especial para que o mesmo seja processado se os embargos de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida. Correto. É aquele cenário lá, né, de que o julgamento dos embargos não modificou em nada, então o recurso do Alberto vai ser processado independentemente de ratificação. Perfeito. E a letra D está errada ao dizer que o Alberto tem que ter por novo recurso especial. E não precisa. Beleza? Então, aí, a assertiva correta é a letra C de casa. E vamos lá, segura, você que está aí, né? Meio com sono, não sei que hora você está assistindo essa aula, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Esperta, vamos lá. Essa aula aqui ela é mais, né, corrida, porque o assunto é grande, o assunto é extenso. Mas a gente não pode, né, pessoal, se estender muito para as aulas não ficarem muito cansativas, né, muito longas. A ideia aqui do nosso curso é um curso compacto, né, um curso mais enxutinho. Mas vejam aqui que nós estamos tendo uma resolução de questões assim, uma grande gama de diversidade, né? Sobre bastante coisa aí de recurso para você ter uma visão bem ampla. Eu espero que vocês estejam gostando aí, estejam anotando, estejam relembrando, fazendo uma revisão bacana aí. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, é a última questão aqui da aula de hoje. E a gente vai agora começar a falar um pouquinho sobre recursos, né, especial, né, lá para o STJ,
cuja dinâmica é bem parecida com a do recurso extraordinário para o STF. E aqui, pessoal, ó, a questão fala assim: o presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, ao analisar recurso especial interposto contra um acórdão proferido pela primeira Câmara Civil, verificou que a decisão que estava sendo impugnada estava em conformidade com tese definida pelo STJ em regime de recursos repetitivos. Nesse contexto, o que tem que fazer o presidente do Tribunal de Justiça X? Remeter o recurso especial ao STJ, quem compete fazer a admissibilidade definitiva? Negar seguimento ao recurso especial, sendo cabível agravo ao STJ em face dessa decisão? Encaminhar o recurso especial à primeira Câmara Civil para realizar o juízo de retratação? Ou negar seguimento ao recurso especial, sendo cabível agravo interno em face desta decisão? Galera, quando cai questão de RESP ou RE, recurso especial ou extraordinário, é muito comum que a pergunta, que a questão seja sobre esse imbróglio aí. O presidente do tribunal local, né, o que ele tem que fazer ao receber, né, esse recurso? Sabe por quê, pessoal? Porque, olha só, deixa eu pegar aqui a minha lanterninha para vocês acompanharem, né? Vocês devem ter tomado um susto aí ao ver esse esquema grande, né? Mas deixa eu explicar para vocês aqui, galera. Olha só. Toda vez que um RE ou um RESP ele é interposto, pessoal, perante o presidente ou vice do tribunal local. RE e RESP são recursos, né, para serem julgados pelo STF ou STJ, né? Beleza. Mas eles não são interpostos diretamente lá em Brasília, não. Eles são interpostos aqui no tribunal local, ou seja, perante o tribunal onde foi dada, né, a decisão que você está atacando. Então, imagina que eu tenho uma causa no tribunal aqui do TJ Pará. Aí foi dado um acórdão, não gostei. Quero interpor um recurso lá para Brasília, um recurso especial. Eu não vou interpor esse RESP diretamente no STJ, não. Eu vou encaminhar esse recurso especial aqui no tribunal local. Mais precisamente, para o presidente ou vice-presidente desse tribunal. Quem define um ou outro é o regimento de cada tribunal, tá bom? E esse cara, pessoal, esse presidente ou vice, né, do tribunal de origem, ele vai fazer uma peneira, ele vai fazer um crivo antes de mandar para Brasília. Sabiam disso? Pois é. Vocês lembram da apelação, né? Que eu falei aqui no início da aula de hoje? A apelação a gente interpõe perante o juiz ACO, mas aí o juiz ACO manda para o tribunal sem fazer a admissibilidade, né? Aqui no RE e RESP é diferente. No RE e no RESP eu interponho no tribunal local, no tribunal ACO, mas o seu presidente ou vice vai fazer uma admissibilidade prévia. Vai fazer uma peneira. E aí, quais são as condutas que esse cara pode tomar? Depende. Tem dois caminhos que ele pode seguir. Ele vai analisar aquele recurso e vai verificar se a matéria que está sendo discutida ali naquele processo é uma matéria repetitiva ou não. Se é uma matéria que já foi julgada ou não, né, pelos tribunais superiores, ou não é uma matéria específica, enfim. Se essa matéria ela for uma matéria não repetitiva, aí ele vai fazer uma admissibilidade geralzona. Vai verificar se os requisitos de admissibilidade estão preenchidos ou não. Se é tempestivo, se foi feito o preparo, e etc, etc, etc. Se ele conhecer o recurso, se ele verificar que o recurso está perfeitinho, observou todos os requisitos de admissibilidade, ele vai conhecer e vai mandar ao STJ ou ao STF para julgar lá. Ok? Porque quem julga
definitivamente, né, o mérito aí é o STJ, o STF. Agora, se ele perceber, pessoal, algum problema de admissibilidade, o recurso não é tempestivo, não houve pré-questionamento, aí não conhece. Só que se a parte ficar inconformada com essa decisão aí, né, de não conhecimento, ó, que está aqui de vermelho, ela pode recorrer? Pode. Aí, nesse caso, o recurso cabível é agravo em RL-RESP. Recurso cabível é agravo em RL-RESP. E este agravo ó, é remetido ao STF ou STJ. Esse agravo bem aqui ó, é aquele agravo, pessoal, que vai servir apenas para a gente tentar destrancar esse recurso que ficou trancado lá embaixo. Olha, não concordo com o presidente que barrou, negou segmento, não conheceu meu recurso e tal. Não concordo, STJ, STF, você que dá a palavra final aí, porra, me ajuda aqui e tal. Então, eu interponho um agravo que vai ser remetido ao STJ, STF, ser julgado lá. Ok? Agora, se o presidente ou vice, ao pegar o teu RE-RESP, perceber que ele versa sobre uma matéria repetitiva, sobre uma matéria que é mais um processo de um assunto que já está sendo muito discutido. Então, imagine aí, pessoal, né? Algumas matérias super repetitivas aí que existem no Brasil aos montes, né? Aquelas questão lá, né, do plano Bresser, do reajuste da poupança, não sei o quê. Meu irmão, tem milhões de ações nessa, né, no Brasil inteiro. Aí tem um processo lá que você está discutindo isso, você não gostou, aí você interpõe um RESP, a presidente pega lá e diz assim, não, mas espera lá, porra, esse assunto aqui, esse processo é aquele assunto repetitivo e tal. Aí ele vai ter que verificar, espera lá, essa matéria, ela já foi decidida pelos tribunais superiores? Os tribunais superiores já julgaram essa matéria? Já definiram qual é o entendimento? Sim ou não? Se ainda não tiver sido decidida essa matéria, já identificou-se que é uma matéria repetitiva, estão lá julgando, mas ainda não definido, ainda não julgaram, ainda estão, né, debatendo lá e tal. O que esse presidente ou vice vai fazer? Das duas, uma. Ou ele envia lá para Brasília, se esse recurso for muito top, se esse recurso for muito bom, se esse recurso for representativo da controvérsia, né, aí ele manda, ou se não for, ele sobresta. O que é sobrestar? Guarda. Ele vai dizer assim para a parte, olha, meu irmão, tu interpusestes um RESP, né, mas é um assunto que está sendo discutido, é um assunto repetitivo, o STJ ainda não decidiu essa matéria, mas ele está decidindo lá. Então, meu irmão, bora guardar aqui, tá? Fica esperando. Ele vai sobrestar, vai suspender esse recurso aqui, até sair o resultado lá do STJ. Ok? A ideia aqui ó, não é mandar mais um recurso para Brasília. Brasília não quer mais receber mais recursos. Brasília já sabe do problema, já está julgando lá. Então, guarda aí embaixo. Só manda para Brasília se esse recurso for muito bom, se esse recurso for muito top, se esse recurso for, né, representa bem a controvérsia, traz muitos argumentos relevantes que seria interessante, né, os caras lá de Brasília analisar para poder dar um julgamento bom para esse assunto. Tá bom? Agora, se o presidente verifica que a matéria é repetitiva e já foi decidida, porra, Rafael, você está recorrendo aqui dessa decisão sobre essa matéria aqui, o STJ já decidiu esse assunto, já deu um entendimento. Aí o presidente vai ter que verificar. Pera lá, mas esse acórdão que o Rafael tá recorrendo, qual é a do acórdão, hein? Esse acórdão está em conformidade com a tese do STJ ou está divergindo? Se o acórdão que eu ataquei estiver divergindo da tese, é porque eu tenho razão, porra. Porra, tem lá a súmula do STJ dizendo X, aí o tribunal deu uma decisão dizendo Y. Aí eu tô puto, recorri. Aí o presidente verifica que realmente é um assunto repetitivo, que já tem uma decisão, já tem uma súmula, e o acórdão do tribunal, daquele tribunal, né, do presidente lá, tá diferente da tese. Aí o presidente vai falar assim, olha, o Rafael tem razão. O que ele vai fazer nesse caso? Vai mandar para Brasília? Não. Ele não quer passar vergonha, né? Ele vai encaminhar esse recurso para o órgão julgador que deu a decisão doida, né, divergindo da tese,
para esses caras aí se retratarem. Agora, se porventura o seu acórdão estiver em conformidade com a tese, ou seja, o acórdão que eu estou atacando apenas aplicou a tese, quem está doido sou eu. Aí o presidente vai fazer o quê? Vai negar seguimento. Vai dizer, olha, Rafael, porra, cara, eu não vou mandar esse teu recurso para Brasília. Não vou mandar. Ah, por quê? Porque, porra, esse teu recurso fala sobre um assunto já repetitivo, já tem entendimento do STJ, e o acórdão que você está atacando apenas aplicou esse entendimento. Então, o acórdão está certo. O acórdão apenas aplicou o entendimento que o STJ já disse. Eu não vou mandar teu recurso para lá. Vou negar seguimento. Ah, mas eu tô puto. Ah, mas eu tô inconformado porque eu acho que o meu caso é diferente. O que eu tenho que fazer? Interpor agravo interno. Então, eu posso recorrer dessa decisão? Posso. Mas aqui, ó, o agravo vai ser interno. Este agravo é diferente desse aqui, ó. Eu vou passar os slides só para poder piscar aqui, ó. Ó, a grande coisa está aqui nos recursos cabíveis contra eventuais decisões que podem ser proferidas aqui, ó. Se o presidente ou vice nega seguimento ao recurso com base na existência de um precedente, de uma tese, aqui cabe agravo interno. E esse agravo interno ele vai ser julgado pelo colegiado que tem competência para rever as decisões do seu presidente ou vice. Agora, se a decisão, né, que eu quero do presidente ou vice foi não conhecendo o recurso por outro fundamento que não precedente, aí o recurso é agravo em RE-RESP, que vai direto para Brasília. Então, vocês precisam saber disso daqui, pessoal. Eu sei que é complicado, eu sei que é chatinho, tá? Mas isso já caiu mais de uma vez na prova da OAB. Então, aqui nessa questão, ó, a gente tem presidente do tribunal, analisa um RESP, interposto contra um acordo proferido pela primeira Câmara, e ele verificou que a decisão que está sendo recorrida está em conformidade. Então, ó, nesse caso aqui, eu estou aqui, ele negou seguimento a uma decisão que está em conformidade. Então, qual vai ser o recurso cabível aqui? Ó? Esse aqui, o agravo interno, aqui na direita da tela de vocês. Então, é por isso que é a letra D, negar seguimento ao recurso especial, sendo cabível agravo interno em face dessa decisão. Beleza? Galera, foi isso então, né? Aula punk, né, pessoal? Aula extensa, não é uma aula fácil, eu sei disso. Recurso é um tema complicadinho, é um tema extenso, mas eu tenho quase certeza que vai cair na prova de vocês, então se esforcem, né? Qualquer dúvida, volte nessa aula, reveja quantas vezes você quiser e façam, exercitem as questões que vão ser enviadas para vocês posteriormente, né? Treinem e vamos lá, porque as chances de cair questão de recurso são grandes e eu quero que você acerte. Beleza, pessoal? Tranquilo? E qualquer dúvida, manda mensagem que a gente está aqui para responder. O nosso objetivo aqui é gabaritar processo civil. Galera, até a próxima aula, né? Vai ser disponibilizada para vocês aí, que vai falar sobre execução, né? Sobre alguns procedimentos especiais também. Estamos nos aproximando aí, né? De todas as aulas aí para vocês. Então, vamos lá, firme e forte, não desanimar, que o nosso objetivo está cada vez mais perto, que é lograr a aprovação nessa primeira fase da OAB. Tchau, tchau, pessoal. Uma excelente dia, manhã, tarde, noite para você e até a próxima. Beijão.